Pai do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a você, amigo ouvinte da Palavra de Deus. A paz do Senhor, jovens, crianças, adolescentes, irmãos e irmãs, obreiros e pastores, que Deus nos abençoe. Vamos continuar falando o que Deus quer que fale com a igreja. Santidade quer Deus. Dia 12 de janeiro de 2024. Não sei a hora que você vai ouvir esse vídeo, mas quando você ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para a humanidade, para você, para o mundo. Esta é a palavra de Deus. Vamos dizer para vocês que no ano de 2024, Deus, Ele quer santidade. Vamos falar no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 1 e 2. E o versículo, depois o primeiro capítulo de 1 Pedro, versículo 16. Vamos meditar o que Deus está pedindo, ordenando-o para nós. A repetição das diversas leis. Disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel, e diz: santos sereis. Diz-lhe: santos sereis, porque eu sou o Senhor, vosso Deus, sou santo. Aleluia. Esta é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Na palavra, no livro de 1 Pedro 1, 16, 1 Pedro 1, versículo 16, disse: porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Amados e queridos irmãos e irmãs, neste dia eu quero vos falar sobre santidade. Isto é o requerimento de Deus, é o que Deus quer de nós, da igreja, para nós, que cobra. Ele não está pensando no seu dinheiro, na sua grande contribuição, no seu dízimo, na sua oferta. Ele quer uma vida de santidade. Diz a toda a congregação: sede santo. Dizendo a Moisés, o dirigente daquele povo. Veja bem, disse o Senhor a Moisés: se o Moisés não faz a exigência que Deus determinou, Deus vai cobrar dele. Por isso Moisés, certa hora, ele cirou-se com o pecado que o povo cometeram, porque Deus cobrava dele. Será que eu sou um pastor? Deus cobra de mim para dizer para a igreja: sede santo, igreja, santificar a igreja, para entrar nos céus pelas portas, porque eu sou Deus dessa igreja, disse Deus, e sou santo. Se eu não disser isso para a igreja, disser assim: olha, tem problema não, irmão, Jesus ele quer só o seu coração, amém, irmão, é melhor você fraco na igreja, pecando na igreja, do que no mundo. Eu quero te dizer uma coisa: que aquilo que você está fazendo na igreja, porque eu estou falando para você que não é pecado, você está perdendo a sua salvação pela minha culpa. Aleluia. Porque o Senhor é santo. Está entendendo? Fala toda a congregação dos filhos de Israel, e diz-lhe: santos sereis. Tem uma vida irretocável, sem murmuração, sem contenda, sem chocarrice, sem adultério, sem fornicação, sem mentira,
sem puxar o tapete um do outro, sem querer subir, derrubando alguém. Santo não acaba com a vida de ninguém. Santo, quem tem vida de santidade, coloca tudo nas mãos do Senhor, que tudo pode. Aquele que tem uma vida de santidade, quando a coisa está difícil, ele desce aos pés do Senhor Jesus Cristo. Aquele que pode todas as coisas. Quem tem uma vida de santidade, como fazia Moisés, descia-se diante do povo, descia com a boca no pó e clamava a Deus para perdoar o povo que estava em pecado. E Deus fala com toda a congregação de Israel: sede santos, todos os filhos de Israel. Diz-lhe: sede santo, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo, e vocês não podem estar comigo, sem ter a vida de santidade. Cuidado, porque aqui está dizendo: sede santo toda a congregação. Aí cuidado com aqueles homens que persuadem o seu povo dizendo: isto é coisa de internet, isso é coisa de fanático, isso aqui é o Antigo Testamento. Eu quero vos dizer, meus irmãos, que a Bíblia sem o Antigo Testamento não é uma Bíblia. A Bíblia sem o Novo Testamento não é uma Bíblia. A Bíblia é um todo. Por isso que está no 1 Pedro. Escrito, é referência levado daqui. Veja bem, referência daqui. 1 Pedro 1,16, porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo, disse o Senhor. Porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo, disse o Senhor. Igreja do Senhor Jesus Cristo. Aqui está falando com a nação de Israel, usando pelo homem de Deus, falando com o homem de Deus Moisés. 1 Pedro 1,16 está falando com a igreja: escrito está: sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. Novo Testamento. Então a santidade de Deus é de geração a geração. Igreja do Senhor Jesus Cristo, volte-se para dentro da Bíblia, se não quiser perecer no fogo eterno. Igreja do Senhor Jesus Cristo, humilha-se diante da palavra de Deus, santifica as suas vidas por um pouquinho de tempo, para viver a eternidade com Deus, que é santo. O Deus Todo-Poderoso é santo, não tem margem para meio ou mais. Ele é santo, santo. Por isso ele é dono de todo poder, no céu, na terra e debaixo da terra. Ele tem poder na minha vida hoje, e tem poder na minha vida após a morte. Ele é Deus. Por isso que esse Deus santo e amoroso, ele está dizendo: diz à igreja, diz ao meu povo, sede santo toda a congregação de Israel. Porque santo, porque eu sou de santo, porque eu sou santo. Eu, Senhor vosso Deus. Minha irmã, meu irmão, você sabe o Deus que você serve, o grau de santidade dele. Deus continua cobrando vida de santidade para mim, para ti, para nós. Sem santidade não entra nos céus, porque em 1 Pedro escrito está:
Sede santo, porque eu sou santo, disse Deus. 1 Pedro 1,16. Agora, meus queridos e amados irmãos e irmãs, Jesus Cristo vem buscar a sua igreja. A igreja que vai subir é uma igreja santificada. Uma igreja que renunciou à vida. Uma igreja que enfrentou a morte. A igreja que muitos perderam a vida aqui na terra por ter uma vida de santidade, pelo amor à palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Como está a igreja hoje? A igreja que está marchando. A igreja está santificada. Eu quero vos dizer, meus queridos e amados irmãos, que a igreja não está em santidade por causa dos homens que estão na frente. Quando Deus falava com Moisés, diz para toda a nação de Israel, para toda a congregação dos filhos de Israel, e diz-lhe: sede santo, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Esse homem de Deus, ele subia diante de Deus, e Deus tampava, ficava com ele 40 dias e 40 noites, determinando a lei, os mandamentos, os preceitos, e ele cumpria todos quando chegava diante da igreja. 1 Pedro diz: sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. E não é Moisés que está escrevendo ali. É o Novo Testamento. Quer dizer, ao pastor da igreja. Por quê que você desconversou a palavra de Deus para a igreja? Para você ter número de pessoas, para você ter dinheiros, vai morar no inferno com esse dinheiro. Se você usou a palavra de Deus, Deus vai abater. Porque a obrigação é chegar à igreja e dizer: jovens, irmãs e irmãos, sede santo. O que é santidade? O mundo tem que ver em mim, nos pastores, nos jovens, nas irmãs, diferença. Eu quero vos perguntar: o coração da pessoa, quem conhece é Deus, mas os seus lábios, seus olhos pintados, seus colares no pescoço e brinco nas orelhas, anéis no dedos, marcação no corpo, o mundo vê e diz para ser crente igual a essa mulher ou igual a esse homem. Quem é aquele homem, pastor? Se for, com aquele eu não quero nem fazer negócio, ele é um caloteiro. Aonde está a santidade? Vocês estão pensando na mente dos senhores que no céu entra essas coisas? Agora eu estou avisando para a igreja, aqueles que crê na palavra de Deus e não confia no homem. Deus manda falar. A igreja, sede santo, porque todos os filhos de Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus, sou santo. Se você, meu irmão e minha irmã, nós não santificar a nossa vida, não podemos andar junto com Deus que é santo e detesta o pecado. Quando 1 Pedro está escrito: sede santo porque eu sou santo. Renuncia toda praga, todo mal da terra. Viva em vida de santidade.
Você quer saber o que é uma vida de santidade? Ou de passar alguma coisa? Olha, Moisés tinha uma vida de santidade, não quer dizer que ele não errou, tanto é que não entrou na terra prometida. Por causa da opressão que sofreu do povo. Mas ele havia tanta santidade, e quando ele clamou a Deus, que se aqueles homens que se levantou contra ele morresse de qualquer coisa igual à morte, Deus não seria com ele. Salvo se Deus fizesse algo novo. Por exemplo, a terra engoliu, coisa parecida. Foi capaz de ele orar, e a terra se abriu e engoliu aquele povo. O pastor, para ter a autoridade do Espírito Santo, tem que ter uma vida de santidade. Não pode mentir, não pode concordar com a mentira, não pode puxar o tapete dos outros, não pode concordar com aquele que puxa tapete, não pode votar com contra uma coisa que não é verdade. Ele não pode adulterar e não pode acobestar um adúltero, porque quem concorda faz parte. Vamos examinando aí. Não pode fazer politicagem na igreja de Greus. Vai examinando. Não pode ser avarento. Não pode ser gutão, beberrão, adúltero. Vai examinando. Você tem essa vida? Você tem a vida de santidade? Qual desses pecados você comete? Quantos os pastores que vai para um leito de enfermidade, porque faz a vontade do pastor, presidente, ainda que sabendo que está errado, mas é o meu pastor. O meu pastor chama-se Jesus Cristo. O seu pastor chama-se Jesus Cristo. O meu Deus e o seu Deus é o grande Deus Jeová. Homem santo e santo. E disse para mim, para ti e para nós: sede santo, porque eu sou santo, disse o Senhor. Se eu e você fizer o contrário, nós estamos distanciando de Deus. Olha para Pedro. Pedro, após o arrebatamento, até a ressurreição de Jesus, Pedro tinha uma vida de santidade, que até a sombra dele, o povo colocava o povo na rua, para que pelo menos a sombra passasse nele e curasse. Paulo tinha uma vida de santidade, que tinha que ir em um lugar, ele estava aqui, ele mandava seus aventais e os lenços, e a pessoa colocava nos enfermos e curava. Você tem essa vida em santidade, pastor? Se não tem essa vida em santidade, volte a Deus. Qual é a autoridade que Deus te deu, grande pastor renovado? Gritar, dizer eu sou o servo de Deus? Você tem uma vida de santidade? Amados, o homem de Deus que tem uma vida de santidade não tem medo da morte, porque ele sabe que a morte é um trampolim desta vida para outra. O grande apóstolo São Paulo, homem de Deus, cheio de vida do Espírito Santo, homem de uma vida de santidade, ele dizia: o meu desejo era estar com o Senhor no Espírito, mas na carne desejo estar convosco para ajudar. Meus queridos e amados irmãos, sede santo, minha irmã e meu irmão, você sendo santo, santificando a sua vida a cada dia. Santificai, desde que está falando assim, ó. Filho de Israel, dizeis-lhes, santos sereis. Todo dia examina a nossa vida, a sua e eu a minha. O que eu errei hoje? Fiz isso. Um santo faz isso.
Ô Pai, me perdoa, me livre, que amanhã eu não faça esse mal. Se o Senhor me deu a oportunidade de passar, de terminar o ano 2023, nesse ano de 2024, pela misericórdia de Deus, eu quero falar o grande amor de Deus para com o homem e para com a igreja. A santidade de Deus para com a igreja. O desejo de Deus e a cobrança de Deus para mim e para ti. Sede santo. Veja bem, eu não estou falando sobre dinheiro, sobre dízimo, sobre oferta, sobre riqueza, sobre doação. Estou falando sobre santidade. Olha, dá tudo que você tem para minha casa, diz o Senhor. Não, ele disse, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes, santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. A Bíblia diz que o Deus é o dono do ouro e da prata, é verdade? Por que ele quer levar para o céu um monte de pecado com dinheiro? Se converta, pastores. Se converta, irmãos e irmãs, por quê? Veja bem, todos têm a Bíblia. Eu vejo todos na igreja falando em línguas dos anjos. Todos dizendo que tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo mora no nosso coração. Nós examinamos a Bíblia, um versículo 2, e o Espírito Santo fala, Antônio, seja santo, porque eu sou santo. O Espírito Santo está dizendo para mim assim, olha, o homem com quem você vai olhar para ele face a face é santo e não tem parâmetro para erro. Não concorda com o pecado, não passa a mão em pecado. Eu estou aqui para te orientar, o Espírito Santo me dizendo, seja santo, olha, esse ano você viveu assim e assim. Para ser santo tem que viver mais vocado para Deus, rejeitado pelo mundo e até pelas igrejas. Eu quero vos dizer, quantos pastores no passado que foi lançado fora da igreja? Por quê? Porque não concordava com alguma coisa. Quando você acha que a igreja começou a decair, está com mais de 40 anos, que a igreja foi caindo, ou 50, a igreja Assembleia de Deus, que eu estou falando. Com 50 anos para cá, que ela foi caindo, e foi mudando a mente. Olha o buraco que está a igreja hoje. Quantos crentes foram excluídos da igreja por ir em outros tipos de igreja? E este povo dessas igrejas hoje estão pastoreando a Assembleia de Deus. E outros estão pregando essa palavra. Estão brincando com a igreja. Sede santo, se quiser morar no céu. Igreja, se você tem o Espírito Santo e tem a Bíblia, não tem como você chegar diante de Deus e dizer assim, o meu pastor falou, Jesus Cristo vai dizer, eu não ensinei assim para vocês. Eu enviei anjos para guardar. Eu enviei o meu Espírito Santo. Eu dei a palavra de Deus. E deixei escrito, se alguém tiver falta de sabedoria, o apóstolo Tiago falou, escreveu, deixou escrito. Peça ao Pai, que a todo lhe dá sem lançar em rosto. Você quer ter o poder de Deus nas tuas mãos esse ano aqui, para orar pelos enfermos, pelos paralíticos, pelos cegos, pelos cancerosos, curar para a glória do nome de Jesus Cristo, tenha uma vida de santidade. As mulheres vistas como as mulheres santas, homens vistos como os homens santos e vivam como aqueles homens. Senão vai continuar
religiosos, dizimando, indo aos cultos, obedecendo a palavra dos homens, não a de Deus. Quantas mensagens no altar que foge a Bíblia. Eu não sou indulto. Eu conheço a palavra de Deus pela misericórdia dele. E não posso concordar com esses homens, com essas mulheres, que pulam de um lado para o outro. Quero vos dizer que quando tinha um pouco de santidade na igreja, o homem ou a mulher que caía de adultério, jovem, caía em fornicação, eles corriam para falar com o pastor porque tinha vaso de Deus na igreja. Hoje eu vejo um monte de bode de pessoas gritando na igreja e o pecado no altar da igreja. Adultério. A igreja de fornicação, Deus disse, e Deus não revela. Por quê? Não é o Espírito Santo que está no coração e na mente desse povo. Igreja, santifica as vossas vidas para não perecer na eternidade. Ore por essa nação, igreja. Ore pelo presidente, pelos governadores de estados, prefeitos, vereadores, deputados estaduais e federais, Senado, juízes. Ore pelos adultos, prostitutos, afeminados, pois Jesus quer salvar todos. Ore pelos pastores para que o Espírito Santo abra a mente deles. Ore por mim, porque sou carente da oração de cada um. Quem crê nessa palavra, Jesus Cristo vai curar para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sede santo, porque santo é o Deus que o chamou. E a paz.